A cobrança por serviços como o assento conforto, aquele com mais espaço nos aviões que nós mostramos na reportagem, e ainda pelo despacho de bagagens, e até mesmo a cobrança para quem quer escolher o lugar onde vai se sentar no avião, são motivo de muitas reclamações. E é sobre isso que eu converso agora com o Procurador da República em São Paulo, Thiago Nobre. Procurador, muito obrigada pela presença aqui no Interesse Público. Eu que agradeço pelo convite. Procurador, não é de hoje que o Ministério Público vem buscando na ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a regulamentação do assento conforto. O Ministério Público já se posicionou contrariamente a essa cobrança. Qual é o entendimento do MPF nesse caso? O que acontece na prática, no Brasil, é que as empresas acabam por oferecer com um preço maior e chamam de assento conforto assentos que sempre existiram na aeronave e que são assentos estratégicos, como os primeiros assentos, onde são colocadas pessoas com dificuldade de mobilidade, né, pessoas idosas e tudo mais, e as saídas de emergência, que aí é até uma infração mais grave, porque as pessoas que sentam na saída de emergência, elas têm que ter habilitação para operar aquilo. Elas têm que se sentir capazes de operar aquilo. E muitas vezes a pessoa que paga pelo assento conforto simplesmente pensa no conforto e não se sente apta a operar aquela saída de emergência em caso de um sinistro. Então há um abuso evidente no direito do consumidor, porque na prática as empresas apenas cobram um valor a mais por algo que já existe na aeronave. E a que se deve essa demora na regulamentação? As empresas devem ser reguladas, em que pese tenhamos poucas empresas grandes no país. O mercado está concentrado na mão basicamente de 3 empresas, talvez 4, e a agência reguladora ela se omite, evidentemente, no papel dela de regular. Não há uma explicação lógica, o assunto já foi levado várias vezes a eles, mas infelizmente falta no mínimo sensibilidade pela agência reguladora, no caso a ANAC, para que ela exerça o seu papel, a sua prerrogativa de regular. Agora, como o senhor disse, cada empresa, então, diz o que é o assento conforto e as medidas, enfim. Como é que o consumidor pode se defender para não ser enganado? Olha, isso é uma pergunta bastante difícil. Na prática, o consumidor acaba sendo mesmo enganado. Algumas empresas cobram para despacho de bagagem por um valor, marcação de assento para outro valor, remarcação de passagens outro valor, então o consumidor fica realmente perdido. E, infelizmente, isso é uma realidade no nosso país, o consumidor acaba sendo lesado e a culpa maior mesmo é da agência reguladora, que não cumpre o seu papel de regular e regulamentar a questão. Um outro assunto polêmico é a cobrança de bagagem, como o senhor acabou de mencionar. Como é que o Ministério Público se posiciona nesse caso? A ideia inicialmente era de que, pagando pela bagagem, reduziria o preço da passagem, e isso não é o que a gente vê na prática. Olha, nós já atuamos há cerca de 1 ano e meio atrás, na época das audiências públicas, conversamos muito com a agência reguladora, com os interlocutores do sistema, expedimos uma recomendação à agência reguladora, que não foi acolhida e, infelizmente, depois tivemos que ir para a Justiça. Fomos para a Justiça, conseguimos uma liminar, mas a ação está travada e, atualmente, como todos sabem, as bagagens são cobradas. O Ministério Público Federal, em São Paulo, especialmente, conseguiu uma liminar à época, há cerca de 1 ano, justamente para impedir essa cobrança de bagagem. A agência reguladora, a ANAC, no caso, sempre afirmou que essa cobrança de bagagem ela estava embutida no preço da passagem, o que sabemos que sempre é verdade, o serviço está embutido, e aí ela afirmava que haveria uma queda de preços, uma vez que esse serviço poderia ser cobrado à parte, o que não aconteceu. Os desafios ainda são muitos, né? Procurador, muito obrigada pela entrevista e a gente aguarda o senhor aqui para debater outros temas também. Olha, os desafios são grandes, mas continuaremos, o Ministério Público Federal, como representante da sociedade, fazendo os enfrentamentos, e eu agradeço pelo convite, estamos sempre à disposição.